É quase irônico pensar que, num mundo tão dominado por inteligência artificial e automação em massa, a parte mais difícil de criar qualquer solução de negócios ainda seja. Entender o que se passa na cabeça de outro ser humano, com certeza. Exatamente. O código, por mais complexo que seja, ele obedece a regras. As pessoas, nem tanto. Sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. É muito bom estar aqui para mais essa exploração. E a nossa conversa desta vez foca em algo extremamente poderoso e honestamente transformador para quem constrói coisas. A gente tem em mãos notas e transcrições de um programa de treinamento fascinante. Um material muito rico sobre a mentalidade do desenvolvedor cidadão, o famoso Citizen Developer. Isso, e sobre como usar o Design Thinking para resolver problemas reais. A missão da nossa exploração de hoje é extrair o suprassumo desse material para nossa audiência. Transformar aqueles conceitos que muitas vezes ficam presos no mundo acadêmico em estratégias totalmente acionáveis. Exato. O material divide-se em 3 pilares maravilhosos, que são observar, empatizar e resolver. É tipo um roteiro para criar basicamente qualquer coisa, desde um novo aplicativo corporativo até um curso de treinamento ou a reestruturação de um processo de vendas. O que é fascinante aqui é que o ato de desenvolver uma solução não é, de forma alguma, apenas sobre dominar a tecnologia. Especialmente quando falamos desse conceito do desenvolvedor cidadão, né? Sim, estamos falando de profissionais de RH, finanças, marketing que usam plataformas de baixo código ou sem código para resolver problemas do próprio departamento. A barreira tecnológica praticamente sumiu hoje em dia. O que sobrou, então? A verdadeira barreira, o verdadeiro desafio, é a empatia. É a capacidade de decifrar o que as pessoas realmente precisam versus o que elas dizem que precisam. E essa distinção entre o que as pessoas dizem e o que elas precisam é o gancho perfeito para o nosso primeiro pilar, que são as ferramentas de observação. Porque, logicamente, é preciso descobrir qual é o problema real antes de tentar arquitetar qualquer solução. O ponto de partida clássico que o treinamento sugere é a entrevista. É o básico bem feito. Sentar com o usuário e ter uma conversa franca. Perguntar por que uma tarefa é difícil ou onde o processo trava. Mas a entrevista por si só não resolve tudo, certo? Longe disso. Se conectarmos isso ao cenário geral, a entrevista é vital como um ponto de partida, mas ela tem um limite estrutural imenso. É um traço puramente humano. As pessoas frequentemente não conseguem articular seus próprios problemas com precisão. Faz sentido. O processo fica tão no piloto automático. Exato. Imagine um processo que alguém faz todo santo dia há 5 anos. Ele se torna tão automático, tão enraizado na memória muscular, que a pessoa desenvolve gambiarras invisíveis. Ela nem percebe mais onde estão os gargalos. E muito menos consegue explicar a situação com um nível de detalhe cirúrgico que um desenvolvedor precisa. É por isso que a entrevista sozinha é perigosa. Ela entrega apenas uma versão editada da realidade. O que nos leva à segunda ferramenta, que é o sombreamento, o famoso shadowing. A ideia é acompanhar o usuário silenciosamente durante o dia de trabalho normal. Fica ali observando a rotina. Mas me tira uma dúvida que sempre surge quando se fala disso. O simples fato de ter alguém com um caderno anotando tudo por cima do ombro não muda o comportamento da pessoa? Muda. Essa é a grande armadilha da observação, sem dúvida. Como observar o habitat natural se a nossa presença altera esse habitat? O truque do sombreamento não é ser um auditor assustador com uma prancheta, é ser uma mosca na parede. O objetivo é procurar as dissonâncias entre a entrevista e a prática. Ah, entendi. Aquilo que a pessoa falou versus o que ela realmente faz. Isso. Na entrevista, o usuário pode ter dito que o sistema de vendas funciona super bem, mas durante o sombreamento, nota-se que a tela do computador dele está coberta de post-its com senhas. Ou que ele precisa abrir 3 planilhas de Excel diferentes apenas para copiar e colar um dado. Exatamente. O sombreamento revela a dor não dita.
Ele preenche aquelas lacunas que o usuário não sabia que existiam. Sabe, se o sombreamento já traz esse nível de revelação, a próxima técnica leva isso ao extremo absoluto. A técnica de se colocar na pele deles. In their shoes. Em vez de apenas observar o problema acontecer, quem está criando a solução vai lá e literalmente assume parte do trabalho. Pense no impacto disso para quem desenha um processo. É gigantesco. Se o objetivo é criar uma solução para a equipe de atendimento ao cliente, o desenvolvedor não vai apenas perguntar como é. Ele vai sentar na cadeira, colocar o fone de ouvido e atender ligações de clientes frustrados. A teoria do quadro branco desaparece no segundo em que alguém está gritando do outro lado da linha. É uma forma muito visceral de sentir a fricção do processo na própria pele. Eu fico impressionada com essa abordagem. É a diferença entre ler sobre o fogo e queimar a própria mão. Quando quem desenvolve sente a frustração do sistema lento ou da burocracia em tempo real, a urgência para criar uma solução eficiente muda de patamar. A empatia deixa de ser um conceito abstrato. E passa a ser uma motivação muito pessoal. Com certeza. Mas, falando em descobrir o que realmente importa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Há um exemplo sensacional nos registros desse treinamento sobre prototipagem e observação de comportamento usando dinheiro de mentira. Esse caso é brilhante. Eles detalharam a história de um laboratório de inovação governamental nos Estados Unidos, criando um aplicativo móvel para veteranos. Como eles queriam descobrir quais funcionalidades eram prioritárias, eles não fizeram um questionário chato. Questionários raramente funcionam para priorização real. Pois é. Em vez disso, eles entregaram cédulas de dinheiro de brinquedo para os veteranos e começaram a vender as funcionalidades. Eles apresentavam uma ideia para o aplicativo e perguntavam quanto daquele dinheiro a pessoa estava disposta a pagar por aquele recurso específico. A genialidade dessa abordagem é como ela hackeia a psicologia humana. Como assim? Se perguntarmos a um grupo de usuários o que eles gostariam de ter em um software novo, a resposta invariavelmente será que eles querem tudo. Querem integração, um botão brilhante, relatórios automáticos, tudo ao mesmo tempo. Ninguém quer abrir mão de nada no mundo das ideias. Exato. Mas quando introduzimos a escassez, mesmo que seja com recursos lúdicos e fictícios, a dinâmica muda por completo. O usuário é forçado a fazer concessões. Ele precisa pesar o valor real. E o que aconteceu nesse exercício, de forma muito reveladora, é que a equipe técnica ficou chocada. Funcionalidades que os desenvolvedores juravam ser cruciais recebiam $0 de mentira. Nossa! E detalhes que a equipe achava irrelevantes recebiam todo o investimento dos veteranos. Essa dinâmica destrói as suposições internas e traz a verdade nua e crua à tona. É a prova de que observar as escolhas difíceis ensinam muito mais do que ouvir as respostas fáceis. E quando essas dores reais são mapeadas, a jornada avança. Entramos no terreno do segundo pilar, que são as ferramentas de empatia. Não é mais só sobre descobrir o problema, mas ir além da superfície. Categorizar essa bagunça emocional e técnica. A primeira técnica que aparece no material é descrita como o canivete suíço dessa fase, o rosa, botão e espinho, ou Rosebud Thorn. O mecanismo não poderia ser mais simples. Envolve blocos de post-its, onde as pessoas escrevem um R, um B ou um T no canto para classificar aspectos de uma experiência. Para deixar isso tangível para a nossa audiência, as notas trazem um caso de uso na Lyft, o aplicativo de corridas. Um ótimo exemplo para ilustrar a técnica. Na fase da rosa, que representa o que já é bom, o que está funcionando hoje, os usuários destacaram os carros limpos, o pagamento sem atrito pelo celular e até mesmo aquela luz roxa icônica no painel do motorista. E note como a rosa mistura perfeitamente a eficiência funcional, como o pagamento, com a conexão puramente emocional, como a luz roxa. Logo depois, entra o botão. O botão é a semente do futuro, o potencial. São coisas que não existem no momento da avaliação, mas que fariam muito sentido adicionar depois. É o terreno fértil da inovação. E, finalmente, o espinho. O espinho não precisa de muita explicação. São as dores agudas. No caso da Lyft, coisas como os passageiros colocando o endereço errado e gerando confusão. Ou o sentimento de que o sistema de avaliações dos motoristas era injusto e unilateral. Eu sempre acho que a fase do espinho tem um enorme potencial de virar uma sessão de terapia em grupo onde todo mundo só desabafa sobre o que odeia no trabalho. Aquele muro de lamentações corporativo.
Exatamente. Mas o pulo do gato não é apenas o que se escreve, e sim como a dinâmica é conduzida. O método de facilitação é o que garante o sucesso. A regra de ouro dessa ferramenta é o silêncio inicial. Silêncio absoluto. Sim, quando a equipe se reúne para fazer o rosa botão espinho, dão-se 2 ou 3 minutos de silêncio absoluto, para que todos escrevam seus post-its individualmente antes de colocar qualquer coisa na parede. E qual é o motivo psicológico para isso? É profundo. Em qualquer sala de reunião, existem dinâmicas de poder e de personalidade. As pessoas mais extrovertidas ou aquelas com os cargos mais altos tendem a monopolizar a conversa. Isso é verdade. A voz mais alta acaba guiando o grupo. O silêncio forçado equaliza o campo de jogo. O introvertido que passa o dia inteiro observando o processo silenciosamente e que geralmente tem as percepções mais precisas, recebe exatamente o mesmo espaço e o mesmo tempo que o executivo barulhento. Para quem desenha treinamentos ou cursos, é possível notar que isso é ouro puro para avaliar a recepção do material de forma justa. Sem viés de hierarquia. E uma vez que a parede está cheia de post-its coloridos e desabafos, como transformar esse caos em ordem? É aí que entra a junção do mapeamento de experiência com uma matriz clássica. O mapeamento de experiência é basicamente desenhar a jornada do usuário e pontuar onde ele está frustrado e onde ele está feliz. Mas a mágica acontece quando se cruza isso com a matriz de Eisenhower. Todo mundo que estuda produtividade conhece a matriz de Eisenhower, a clássica divisão entre o que é urgente e o que é importante ou vital. Mas aplicar isso não a tarefas diárias, e sim ao mapa de sofrimento do usuário, é uma sacada brilhante. Não se trata de perguntar qual botão construir primeiro. Trata-se de olhar para a jornada e perguntar qual desses espinhos está causando um impacto urgente e vital na operação. Aquilo que cai no quadrante de urgente e vital é o que está pegando fogo. É a prioridade máxima do desenvolvedor cidadão. As coisas que são vitais, mas não urgentes, vão para o roteiro de longo prazo. E o que não é nem urgente nem vital, simplesmente se descarta. A combinação dessas duas ferramentas transforma uma nuvem de frustrações em um plano de ataque estruturado para aliviar a dor humana. E para ancorar essa dor humana de vez, o treinamento fala sobre a criação de personas. Sair daquela ideia fria de desenhar uma solução para o departamento de vendas e criar uma amálgama, um personagem semi-fictício baseado em dados reais. Em vez do departamento inteiro, cria-se para a persona X, que está sempre viajando, tem pouca bateria no celular e não tem paciência para jargões. Fica muito mais fácil desenhar um curso ou um software quando se tem um rosto em mente. E é com esse rosto em mente que passamos da compreensão para a ação, o pilar 3. As ferramentas de resolução. Ok, vamos analisar isso com cuidado, porque existe um mito gigante em torno da palavra resolução no Design Thinking. Um mito muito perigoso. Muita gente acha que essa é a fase onde se tranca a equipe em uma sala e eles saem de lá com o software final, polido e pronto para lançamento. Esse é um erro fatal. A fase de resolução, nesse contexto, não é sobre finalização de produto. É um espaço de experimentação acelerada. O foco é volume, certo? Sim. É gerar um máximo de ideias possíveis para criar protótipos de forma barata e rápida. É explorar as fronteiras do que é viável antes de comprometer um único dólar ou hora de programação real. E a primeira bússola para navegar essa tempestade de ideias é a matriz criativa, que cruza custo versus eficácia. Muitas vezes as equipes ficam paralisadas querendo criar a solução perfeita que resolve 100% do problema. Mas a matriz criativa joga luz sobre as compensações necessárias. Vamos imaginar um cenário. Digamos que a nossa persona perca 3 horas por dia preenchendo relatórios de despesas à mão. A solução de eficácia máxima seria integrar uma inteligência artificial que lê recibos e preenche tudo sozinha. Maravilhoso na teoria, mas o custo e o tempo de desenvolvimento seriam astronômicos. E é aí que o desenvolvedor cidadão brilha usando a matriz criativa. Ele olha para esse eixo de custo e eficácia e percebe que talvez a solução não seja a inteligência artificial perfeita. Talvez um formulário digital simples, criado em uma plataforma sem código numa tarde de terça-feira, já reduza esse tempo de 3 horas para 30 minutos. Não é eficácia máxima absoluta, mas o custo é quase zero. A matriz ajuda a visualizar onde o esforço deve ser alocado para gerar o maior impacto no menor tempo.
Trata-se de encontrar o ponto de equilíbrio perfeito para a realidade daquele negócio. Falando em custo quase zero, a próxima ferramenta é, de longe, a mais divertida e talvez a mais subestimada: o protótipo de papel. Parece brincadeira de criança, mas o poder disso é assustador. A ideia é pegar uma folha de papel em branco e desenhar as telas da solução com caneta mesmo. Quando o usuário vai testar, ele usa o dedo como se fosse o mouse. Ele diz que clicaria ali para enviar o recibo, tocando no papel. E o desenvolvedor rapidamente tira aquele papel da frente e coloca o próximo desenho correspondente àquela ação. É a interface do usuário movida a celulose e imaginação, o que, psicologicamente falando, é um golpe de mestre. Por diminuir a pressão. Exatamente. Se levarmos um protótipo lindo, todo programado, cheio de animações para o usuário testar, a barreira crítica dele sobe na hora. Inconscientemente, ele pensa no trabalho que deu. Ele pensa que tiveram tanto trabalho para fazer aquilo, então ele não vai dizer que odiou a cor ou que o botão está no lugar errado. O polimento gera inibição. Mas quando se coloca um pedaço de papel rabiscado na mesa, ninguém tem medo de criticar. A comunicação se torna brutalmente honesta. E se o usuário disser que a tela está confusa, não é preciso abrir o código para alterar. Pega-se uma borracha, apaga-se o botão, desenha-se do outro lado e o teste continua no mesmo minuto. É a agilidade na sua forma mais pura. Isso acelera o processo de uma forma absurda. Mas além de fazer barato e rápido, é preciso garantir que o norte esteja correto, que o destino vale a pena. E é aí que entra uma das dinâmicas mais inspiradoras que o material propõe. Isso levanta uma questão importante, especialmente sobre o alinhamento de visão a longo prazo. O exercício da história de capa, a cover story. Antes de começar a construir os protótipos, antes de decidir qual será a plataforma, o grupo é convidado a fazer uma viagem mental no tempo. Pede-se que imaginem que o projeto não apenas foi concluído, mas que, daqui a 2 ou 3 anos, foi um sucesso tão astronômico, tão revolucionário para a empresa, que uma revista de grande renome internacional publicou uma edição com esse projeto na capa. A missão da equipe é desenhar essa capa. Imagina desenhar a capa da revista Time sobre um projeto de automatizar reembolsos. Qual é a manchete gigante? Quais são as pequenas chamadas laterais que detalham os impactos positivos? Quem são as pessoas citadas na matéria? O brilho dessa ferramenta é que ela reverte o processo tradicional. Normalmente, as equipes se perdem nas minúcias do como fazer e esquecem o porquê. A história de capa força todo mundo a visualizar o benefício real, a emoção do usuário final e o impacto nos negócios antes de qualquer outra coisa. Se a equipe não consegue concordar sobre qual seria a manchete de sucesso, eles certamente não estão prontos para começar a construir a solução. Serve como uma âncora de propósito para todas as decisões técnicas que virão depois. É a engenharia reversa do sucesso, transformando aspirações em um farol claro para a equipe. E, finalmente, para amarrar todas essas ideias, dores, protótipos e visões de futuro, o arsenal de resolução se encerra com os storyboards. Muito famosos nos bastidores do cinema para planejar filmes, eles entram aqui como o elo de transição. É pegar toda a abstração do que foi aprendido e sequenciar visualmente. Se a solução for um curso de treinamento, o storyboard transforma os conceitos nos próprios slides, bloco por bloco, criando a espinha dorsal narrativa que vai guiar o usuário na jornada final. É a ponte final entre o design thinking e a entrega concreta. Uma ferramenta essencial de organização. Então, o que tudo isso significa? Para quem acompanha a gente, se olharmos para a jornada completa que destrinchamos aqui, o mapa é incrivelmente coerente. Tudo começa com a observação meticulosa. Não confiando apenas no que as pessoas dizem, mas acompanhando, sentindo na pele e desafiando o senso comum de valor com testes engenhosos como o do dinheiro de mentira. Depois, a jornada exige que estruturemos essa empatia com ferramentas seguras e igualitárias. Como rosa, botão e espinho, organizando as prioridades vitais para o ser humano. Por fim, passamos para a resolução num ambiente criativo e sem pressão, onde ideias falham rapidamente no papel, mas sempre guiadas pela grandiosa visão da história de capa. O mais impressionante sobre tudo o que analisamos hoje é perceber que essa ação,
na sua essência inegável, ferramentas universais para resolver atritos humanos. Independentemente de ser para software ou processos físicos. Podem ser aplicadas para desenhar o fluxo de pacientes em um hospital, para repensar o cardápio de um restaurante, ou para criar a integração de novos funcionários numa empresa. É o comportamento humano colocado no centro de tudo, ditando o ritmo da solução. E ao conectar a extrema flexibilidade dessas ferramentas de design thinking com o nosso dia a dia, há uma reflexão final muito poderosa que podemos extrair desse conceito, para deixar com quem está ouvindo. Qual reflexão? Como rosa, botão e espinho, são tão hábeis em separar o que funciona do que nos frustra. E se projetar uma história de capa é o segredo para garantir que o esforço de anos tenha um impacto extraordinário. Onde você quer chegar? O que aconteceria se aplicássemos essas exatas ferramentas para planejar o design das nossas próprias trajetórias profissionais ou das nossas rotinas pessoais? Uau! O design da própria vida. Qual seria a manchete da história de capa da nossa própria vida daqui a 2 ou 3 anos se começássemos a observar ativamente nossos próprios hábitos hoje e a prototipar nossas escolhas de forma leve, usando papel e caneta, aceitando mudar a rota rapidamente quando a vida mostrar um novo desafio? Fica o convite para aplicar o design na obra mais complexa de todas. Uma provocação excelente para encerrar. Usar o design thinking não apenas como uma alavanca para os negócios, mas como uma tecnologia de navegação pessoal. Agradecemos demais a nossa audiência por nos acompanhar em mais esta jornada de descoberta. Que as ferramentas de hoje tragam clareza e soluções muito mais humanas para os desafios pela frente. Continuem observando, continuem se colocando no lugar do outro e até o nosso próximo mergulho profundo.